Aleluia, bendito Deus. Amados e queridos irmãos e irmãs, buenas noites em la paz de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Estamos aqui mais uma vez para empezar nossa live de hoje, dia 12 de maio de 2020. Live de oração e prédica da palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Queremos pensar mais uma vez, compartilhar com vocês a palavra de nosso Deus. Estou falando acá de nossa igreja, Assembleia de Deus Alerta, Assembleia de Deus Nacional Alerta, e todas as noites, aleluia, e hoje também, Deus tem uma palavra do coração e a meu coração, aleluia. Deus não deixa nada. Deus, quando estava na terra, Ele não dispensava, não despedia nada com as mãos vazias. Ele sempre tinha algo da parte de Deus, Jesus, tinha sempre algo da parte dele mesmo, de Jesus, não? Para as pessoas. As pessoas nunca saíam com as mãos vazias, sempre saíam colmado de bendições, amém? Aleluia, bendito seja o nome de nosso Deus. Eu quero dizer a vocês que em uma prédica da palavra de Deus, o Espírito Santo involucra o corpo, alma e espírito do cristiano predicador. Não? Ele nos involucra, porque nos involucra? Aleluia, porque nós estamos em contato, nós estamos em contato com Ele, para que venhamos sermos um canal de bendição para a vida de aqueles que escutam a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Então, por isso, que o Espírito Santo de Deus, ele involucra nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, através da palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Está comigo minha seguidora fiel, não? Minha irmã Tiana Aquino. Aleluia, eu sempre digo que ela é minha seguidora fiel, que está sempre ali. Aleluia, como Maria estava aos pés do Senhor. Amém? Aleluia, Maria sempre estava. Quando Jesus chegava em a aldeia de elas, não? Marta e Maria e Lázaro, sempre que ele chegava, que eram amigos de Jesus, quando Jesus chegava aí na aldeia, aí Maria estava sempre ali, disponível para escutar a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero dizer a você que vai escutar depois, entrar na live, aleluia, esta é a melhor parte, aleluia, nada quita de nós outros a melhor parte, que é a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Mientras chega mais alguém na live, em esta noite eu quero falar para vocês, eu tenho muita coisa da parte de Deus para nós outros, mas quero dizer a minha irmã, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Elia, Maurício, não? Maurício, Patrícia, não? Fagner, João Pedro. Aleluia, bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero ver o sinalzinho assim de João Pedro. João Pedro, cadê teu sinal assim, ó? Amém. Então, em 18, versículo de número 1, aleluia, nos habla uma parábola de uma viúva e um juez injusto, não? Nos habla de uma mulher viúva. Eu creio que essa mulher era bem de muita idade já, e era viúva. E ela tinha uma causa, ela tinha um problema a ser resolvido através de um juiz, não? E nesta cidade que ela vivia só tinha um juiz. E a Bíblia habla que ela insistiu tanto, porque ela ia sempre. Deixa eu ler um pouquinho e eu quero falar para vocês um pouco. Quero me detener em este passagem. Diz assim, ó: parábola de la viúva e ele juiz injusto. Em São Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 1, diz assim: também lhes referiu Jesus uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desmaiar.
dizendo: havia em uma cidade um juez que nem temia a Deus, nem respeitava a homem. Havia também em aquela mesma cidade uma viúva, la qual venia a ele, dizendo: haz-me justiça a meu adversário. Ele não quis por um tempo, pero depois de isso dijo, dentro de si dijo: aunque nem temo a Deus, nem tenho respeito a homem, sin embargo, porque esta viúva me é molesta, le haré justiça, não seja que, viniendo de contínuo, me agote a paciência. E dijo el Senhor: oí lo que dijo el juez injusto. E acaso Deus não hará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Aleluia. Hasta aqui a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nós miramos este passagem bíblico muito conhecido da igreja, muito conhecido de todos nós. Mas nós miramos que Jesus estava falando de uma parábola, mas ele mesmo falou que havia, se Jesus falou essa palavra havia, porque verdadeiramente havia um homem, um juez e uma mulher, uma viúva, havia verdadeiramente, não? Apesar de que ele está falando como uma parábola, mas ele ha hecho uma comparação. Então, se nós miramos este passagem, que esta viúva estava sempre ali, lutando, buscando que aquele juez hiciera seu trabalho com relação a sua persona, não? Abogar sua causa, não? Aleluia. E aunque ele era um juez, mas ele ia abogar sua causa, não? E ela sempre estava na porta, chocando a porta daquele juez. E eu tenho por segura, a Bíblia não abre, mas da maneira que nos abre o texto, ela sempre estava ali, chocando em sua porta, E eu creio que quando esse juez mirava aquela mulher, aquela viúva, já cerrava a porta e não contestava a mulher. Isso são minhas palavras, mas eu creio assim. Então, o certo é que ela não desmaiava, ela sempre estava, não desmaiar, não desistia. Ela não desistia de estar na porta daquele homem. Ela não desistia, um dia ela não contestava, um dia não atendia na porta, outro dia não abogava sua causa, não entrava com providência em sua causa, mas ela não desmaiava, estava sempre, porque ela estava necessitada, aleluia, de resolver aquele problema. Então, por isso que diz assim, mira, versículo de número 2, não? Dizendo: havia em uma cidade um juez que nem temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também em aquela cidade uma viúva, a qual venia a ele, dizendo: haz-me justiça de meu adversário. Ele não quis por algum tempo. Nós outros não sabemos esse tempo. Não sabemos se foi um mês. Não sabemos se foi 6 meses. Não sabemos se foi 1 ano, ou 2 anos, ou mais de 2 anos. O certo é que ela não desmaiou, ela não desistiu de estar aí buscando, aleluia, sua causa para que aquele juez que não temia a Deus nem respeitava o homem hiciera esse trabalho, não? Então, o certo é que nós outros miramos que ela não desistiu. E aqui diz assim, ó, aleluia, dizendo, no versículo de número 8, e dijo el Senhor: oí lo que dijo el juez injusto. Acaso Deus não hará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Aleluia. Nós outros miramos, irmão, para nós outros entendermos melhor este passagem em la palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Temos que mirar, que ler e conhecer o capítulo de número 17. Se nós voltearmos a hoja,
nós outros voltearmos a hoja, nós outros vamos mirar o capítulo de número 17, que habla muitas coisas. Primeiro tema é ocasião de cair. Segundo tema é aleluia, bendito seja o nome dele, se aumenta-nos a fé. Aleluia. E o terceiro tema que minha Bíblia diz, el deber del siervo. E aí vai. E a última passagem, último tema, no capítulo de número 17, habla la venida del reino. Então, para nós outros entendermos o que Jesus quis dizer com relação a este passagem da mulher viúva, não? Nós outros miramos que para nós outros entendermos este capítulo de número 18, nós outros temos que entender verdadeiramente o que está falando no capítulo de número 17, principalmente no último tema. Qual é o último tema? Esse que diz la venida del reino, não? Aí nós outros miramos que no capítulo de número 17 tem uma interligação com o capítulo de número 18. A mensagem do capítulo 17 é uma mensagem escatológica. Aleluia. O que é mensagem escatológica? A mensagem dos últimos dias. Habla de la venida del reino. Habla de uma invasão que Jerusalém iba sofrer naquela época e de las últimas coisas. Qual é as últimas coisas? O que vai venir, o que vai suceder nos últimos dias. O que é que vai suceder nos últimos dias? Muitas coisas com relação ao arrebatamento da igreja, concernente também a todo que nós todos já estamos mirando, já estamos contemplando que qualquer momento pode acontecer. O certo é que as profecias que foram profetizadas, aleluia, há muitos anos atrás, há gerações passadas, hoje dia, em século 21, em ano 2020, nós todos já estamos mirando se cumprindo. É como uma coisa que vai se cumprindo assim, ó, vai já se afunilando. Já vai se afunilando, por quê? Porque as profecias já estão todas se cumprindo. Falta somente o arrebatamento da igreja. Então, para nós outros entendermos o capítulo 18, necessitamos ler o capítulo 17 do mesmo, não? A partir do versículo de número 20, para nós outros entendermos que é um tema escatológico. Há uma interligação. Eu quero que vocês entendam. Há uma interligação em esse capítulo 17, a partir do 20, hasta o capítulo onde nós outros lemos, o capítulo de número 18. Por que há uma interligação? Se você não lê a Bíblia, não escudrinhar a palavra do Senhor, você não vai mirar que há uma interligação entre este tema da mulher e o capítulo de número 17, a partir do 20, que habla sobre a venida del reino. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Está conosco também a minha sobrinha Patrícia. Seja bem-vinda, minha amadita linda, minha sobrinha linda, em nome do Senhor. Amém? Aleluia. Diz assim, mira. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Seja bem-vindo e receba a bendição que Deus tem a nós outros em esta noite. Deus tem bendições para mim e bendições para ti. Em esta parábola, Jesus quis dizer que quanto maior for as señales, mais urgência estes sinais venham a proporcionar mais intensa dever de ser nossa vida de oração. Nossa vida de oração, cada dia que se acerca a venida do Senhor Jesus Cristo, cada dia que se acerca as señales, aleluia, que nós outros estamos mirando, irmãos, nós outros estamos mirando as señales. Deus está hablando com a humanidade, Deus está hablando com a igreja, Deus, aleluia, está hablando comigo, Deus está hablando contigo, Deus está hablando com as nações, e as pessoas estão com os ouvidos sordos, ouvidos espirituais sordos, não querem entender, não querem escutar, mas
mas Deus sigue hablando com a humanidade. Deus sigue hablando com a igreja. Mas eu quero descer para vocês, não está em este tema, mas nós outros estamos vivendo em luz, como semelhantemente a luz dias de Noé. A Bíblia habla que as pessoas na época de Noé casavam-se, davam-se em casamento, não? E Noé entrou em el arca e eles nem sequer perceberam que Noé entrou em el arca, não? Aleluia. E passaram-se 7 dias com as portas abertas. Aleluia. Depois que todo Noé e sua família, todos os animais que era para entrar em la arca entraram, e passaram-se 7 dias as portas abertas. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor, cumprindo-se o 7º dia. O Senhor é venido por afuera e cerrou por afuera el arca de Noé. Irmão, eu quero dizer para você, sabe por quê? Que foi Deus que cerrou? Porque se Noé mirasse, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Se Noé mirasse sua família, seus parentes, seus tios, se Noé mirasse suas tias, seus primos, suas primas, aleluia, todos sendo anegados em água, com certeza ele ia abrir, se fuera cerrado por adentro, com certeza Noé ia abrir aquela porta da arca para que as pessoas entrassem sentindo pena, dor, misericórdia das pessoas. E nós outros, é esse meu entendimento, com certeza ele abriria a porta se mirasse seu primo, seu irmão, seu pariente, sendo aí arrastado em água. Quantos não estavam gritando por Noé? Quantos? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, eu quero descer para vocês, aleluia. E nós outros estamos vivendo como nos dias de Noé. Casavam, se davam em casamento, assim de todo, coisa normal, não? Quando a Bíblia habla que dava em casamento, é exatamente isto, não? Se hacía todo nos dias normais, não? E não nem perceberam, aleluia, que Noé entrou em arca, nem perceberam que quando a arca foi cerrada, nem perceberam, aleluia, que pensou, em pensar a llover, eu creio que eles, em pensar a entender que era o juízo de Deus, quando começou a llover 3º, 4º, 5º dia, aí então ele pensar a entender que verdadeiramente Noé tinha a palavra que Deus tinha traído a eles, não? Mas aí não havia mais solução. Quero dizer a vocês é que em esta palavra, Jesus quis dizer a mim e a ti, aleluia, que quanto maior for as señales, que quanto mais urgente for estas señales, como está acontecendo hoje dia, ele coronavírus, não? Aleluia, nós outros temos que mirar, que verdadeiramente nós outros temos que intensificar nossas orações, intensificar nossa vida de oração em presença de nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui, traindo para a mulher, a mulher tinha um problema, tinha uma situação tão difícil que ela mesmo não ia conseguir resolver este problema, não? Mas ela não desmaiou, ela não desistiu, ela não quedou com raiva do juiz. O juiz estava ali muitas vezes, eu creio que echava a porta na cara da mulher, mas ela não se enojou, não quedou enojada, não, ela simplesmente insistiu. Lutou, buscou, insistiu e não desmaiou, hasta que o dia que ele tomou a decisão, não, de entrar em sua causa, resolver seu problema, aleluia, que era problema para o juiz resolver, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer a vocês, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, temos um dever muito grande de orar.
Quando eu sei desta verdade, eu estou consciente desta verdade, que eu tenho o dever de orar sempre e não desmaiar. Eu tenho o dever de orar por minha vida. Eu tenho o dever de orar por meus filhos. Eu tenho o dever de orar por meu esposo. Eu tenho o dever de orar por meus familiares. Eu tenho o dever de orar por la igreja, por las nações. Eu tenho esse dever. Estou falando eu. Então, tu também tem esse dever. Aleluia. E quando falamos de dever, é um dever, não é uma opção, não? E a pessoa, ele cristiano que não ora, ele está pecando. A pessoa que não ora, aleluia, aí cristiano que não ora, aleluia, ele está pecando contra Deus, porque a oração é um dever e não algo opcional. Então, quando nós outros não oramos mediante a vontade do Senhor, quando nós outros não estamos fazendo o que Deus quer, não? E nós outros já estamos pecando contra nosso Deus Todo-Poderoso. Então, amados e queridos irmãos, Jesus falou, ele deve de orar sempre e não desmaiar. Ele deve de orar sempre e não desmaiar. Tem pessoas que falam, pastor, eu não sei orar, não? Não sei orar, não sei falar, não sei nada, mas tem um problema, tenho milhões de problemas, então se ora por esses problemas. Tem alguém cerca de tu casa, tem tu família, tem tus filhos, tem tus netos, tem a família que tu pode orar, e daí você vai se involucrando em la oração, e daqui um dia você passa horas e horas na presença do Senhor em oração. Basta tão somente nós termos um coração disponibilizado para estar em la presença de nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer a vocês, hermano, que na oração há muitas pessoas, há muitos homens de Deus, mulheres de Deus, principalmente vamos falar aqui, aleluia, homens de Deus que oravam constantemente na presença do Senhor e nunca desmaiaram, aleluia, hasta receber a bendição de Deus, hasta que receberam. E esses homens fizeram história, como domingo falei das 12 madres, mulheres, não extraordinárias da Bíblia, que ha hecho história, que seus nomes estão escritos em la palavra de nosso Deus, aleluia. Elas deixaram um legado, elas deixaram algo, principalmente aquelas mulheres que a sociedade tinha como basura, a sociedade tinha como uma escória, como alguém que não valia, como a Raabe, a prostituta, a rameira, não? Mas ela tinha uma história por la fé, aleluia, por la fé ela tinha uma história, bendito seja o nome do Senhor. Não ha muita coisa, mas para Deus foi muita coisa, porque escondió em sua casa, arriba e o muro era bem ancho, como 6 a 8 metros de altura, não? Aí estavam os muros de Jericó, não? E nós miramos que aí vivia esta mulher, aí vivia esta rameira, não? E ela hecho um hecho muito bueno, agradável, que agradou o coração do Senhor. E eu sempre abro, irmãos, vocês que estão em la live comigo, eu sempre abro, nós outros como cristianos, temos que agradar o coração do Senhor. Como vamos agradar o coração do Senhor? Como vamos agradar? Com nossos hechos, com nossa vida, aleluia, com nossos hechos são nossas atitudes. Nós temos que agradar o coração de nosso Padre, temos que agradar. Eu sempre falava aqui em la igreja que quando nós outros éramos ninho, quando tu era ninho, tu fazia de tudo quando necessitava, queria um regalito, queria um regalo, queria uma bicicleta, queria um regalo bonito em Navidad, queria um regalo bonito em cumpleaños, não?
e hacer de todo para agradar o padre e a madre. Por quê? Porque se agradasse o papai e agradasse a mamãe, com certeza a mamãe e o papai iam comprar aquele regalo, aquela bicicleta, aquele regalo que desejava, não? Então, se de la mesma maneira somos nós outros, temos que nos esforçar e esforçarmos muito. Para quê? Para agradar o coração de nosso Deus, irmãos. Agradar o coração de nosso Deus, porque quando agradamos o coração de nosso Deus, através de nossos hechos, através de nossas orações, aleluia, a nossa bendição vem. Nuestra bendição vem, porque se você é filho obediente, se você é filho que ora, filho que agrada o coração de tu papá celestial, com certeza, aleluia, a bendição vendrá de montão sobre tu vida, porque o Senhor é fiel, foi Ele que prometeu, não foi o homem, que daria bendição para que seus filhos que permanecem fiéis. Amém? Então, acá eu tenho alguns homens que oraram, perseveraram em la oração, homens que não desmaiaram de maneira nenhuma, homens que lutaram, oraram, contemplaram a glória de Deus. E nós outros miramos a bendição na vida de muitos. E a Bíblia, irmão, nós outros mirando a Bíblia, é como exemplo para nossas vidas. Se eu miro que dos servos do Senhor ha hecho alguma coisa que não agrada a Deus, aquilo ali serviu para mim como exemplo. E eu não vou actuar da maneira que aquele varão actuado. Bendito seja o nome do Senhor. É um exemplo para nós outros. Aqui nós outros miramos a oração de Jesus por seus discípulos. Eu tenho, abrindo aqui essa relação, a oração de Jesus, homens que oraram e receberam de Deus através de suas orações. Amém? A oração de Jesus por seus discípulos. A oração e ele voto de Ana. A oração de Abraão. Depois eu vou falar os versículos para vocês, tá? A oração de Moisés, a oração de Josué, a oração de Eliseu, a oração de Elias, a oração do rei Ezequias e a oração do rei Salomão. Aleluia. Todos estes passagens nós outros predicamos muito arriba de cada tema deste. Cada um, irmã, desse tema acá, desse versículo, dá uma mensagem que você predica a noite todita. Aqui diz assim, a oração de Jesus por seus discípulos está em João capítulo de número 17, versículo 23 e 24. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu dar uma lidazita para vocês. A palavra de Deus, aleluia, muitas vezes hablamos muito e não temos que abrir muito a Bíblia. João capítulo de número 17 diz assim, mira, versículo de número 23 e 24. Se tu está com a Bíblia aí, escudrinha comigo, diz assim, 23 e 24, diz assim, ó, Jesus hablando, não? Eu em eles, 23 e 24. Eu em eles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conozca, aleluia, que tu me enviaste e que los has amado a eles como também a mim me has amado. Versículo de número 24 diz assim, ó, Padre, aqueles que me has dado, quero que donde eu esteja, também eles estejam comigo, para que veja minha glória que me has dado, aleluia, pois me has amado desde antes da fundação do mundo. Quando habla Jesus, Padre, aqueles que me has dado, quero que aonde eu esteja, também eles estejam comigo. Aleluia. Agora eu digo para ti, tu que está em la live, aleluia,
tu que está assistindo, tu que vai assistir depois. Ele, Senhor, falou: Padre, aqueles que me has dado, quero que donde eu esteja, também eles estejam comigo, para que veja minha glória que me has dado, pois me has amado desde antes da fundação do mundo. Como estava falando acá, a oração de Jesus por seus discípulos, não? Então, nós estamos falando com relação a las orações. Aquela mulher, não, que Jesus falou, aí no capítulo de número 18 de São Lucas, ela não desistiu. Ela não desmaiou, não? Mas ela perseverou, enfrentou aquele juiz que não temia a Deus e nem respeitava o homem. Aleluia. Ela não desistiu porque ela desejava verdadeiramente receber aquela bendição. Na Bíblia não habla qual o teor daquele problema, daquela situação que aquela mulher se encontrava. Só que ela necessitava e ela falava: "As justiça a meu adversário". Não? As justiça a meu adversário. Com certeza tem alguém contra ela que era muito poderoso, mas ela não desanimou, ela não desmaiou e perseverou. E aqui nós outros miramos a oração de Jesus por seus discípulos, homens que oram, homens, aliás, que oravam no seu tempo, oravam e derrou a nós outros como exemplo. Nós outros também, irmãos, miramos a oração de Abraão, que está em Gênesis, no capítulo de número 18, versículo 23 hasta 33. Aleluia. Está conosco também, irmanita diaconisa Keime. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus, a paz do Senhor, irmanita Keime. Deus te bendiga em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Há outras pessoas, mas eu não estou conseguindo localizar, porque o banner cá queda sombra, não? Aqui nós outros miramos Abraão, não, a oração e o voto de Ana, que é em 1 de Samuel, capítulo de número 1. Muito hermoso, tu que predica a palavra, tu que anuncia a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso, todos estes versículos, aleluias, és bueno para as prédicas, hermanos, que nós outros predicamos para dia de oração, não? Ana, aleluia, ela aqui no capítulo de número 1, versículo de 10, capítulo 1 de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 18. Vamos ler este passagem, se tu não está com tua Bíblia, mas escuta, 1:10 diz assim, mira, capítulo 1, versículo 10. Ela com amargura de alma orou a Jeová e lhe orou desconsoladamente. Quantas vezes tu tem orado a Deus e tem lhe orado desconsoladamente? Quantas vezes eu, não? Quantas vezes tu tem lhe orado, clamado ao Senhor e muitas vezes a resposta não vem, não? A resposta não vem, mas siga, prossiga, não desmaie, porque Ana aqui, aleluia, ela orou e lhe orou desconsoladamente, que diz assim, e isso um voto, mira, irmãos, dizendo, Jeová de los exércitos, se te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mim e não te olvidas de tu sierva, sino que dá a tu sierva um hijo, não, varão. Ela não queria uma hija, queria um varão, não? E eu lo dedicarei a Jeová todos os dias de sua vida, e não passará navaja por sua cabeça. Mientras ela, vamos seguir um pouquinho. Mientras ela orava largamente, delante de Jeová, ele observava seus lábios, pero Ana orava em silêncio e solamente se movia seus lábios. Sua voz não se oía por lo que ele la tuvo por ébria. Então lhe dijo Eli,
¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana le respondió, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, aleluya, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, le dijo Elí. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos, respondió ella. Se foi la mujer por su camino, comió y no tuvo más, estuvo mais triste. Aleluia, ela se foi por su caminho, comeu, que não estava mais comendo, e não estuvo mais triste. Bendito seja o nome do Senhor. Nós outros miramos aqui este passagem tão hermoso da palavra de nosso Deus Todo-Poderoso, passagem que nos estimula cada vez mais orar por aquela causa que muitas vezes miramos, que o inimigo, nós outros, quanto mais oramos, mais o inimigo estará aí nos afrontando, nos querendo meter medo e meter desesperação em nosso coração. Mas eu quero descer para ti, mulher, varão que esteja nesta live, vai escutar esta live, prossiga adelante, haga como aquela mulher não, sua causa era um homem que era um homem malo, um homem perverso, um homem que não temia a Deus, nem respeitava o homem, aleluia, mas aí ela insistiu, ela não desistiu, não desmaiou, aleluia, de seus propósitos. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui Ana, ela disse, eu quero um filho, Senhor, eu não quero uma hija, porque o filho aí, eu quero um filho, um varão, porque os varões, o primogênito tinha, aleluia, todo que Deus tinha determinado para o filho primogênito de uma pareja, de uma mulher, não? Então ela diz, não, eu quero um filho varão, não? Eu quero um filho varão. Llorou, lutou, clamou, foi eternidade hasta por Ebre, por borracha, não? Mas recebeu a bendição do Senhor nosso Deus, amém? Então aqui, nós outros miramos o voto de Ana, aleluia, a oração de Abraão, bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Nós outros miramos em Gênesis, capítulo de número 18, meus amados, no capítulo de número 18, versículo 23 hasta 33, Gênesis, aleluia, bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Deixa eu ler só um pedacito, porque tenho muitos homens que fizeram história, que homens, aleluia, que oraram, homens de oração, que receberam, que são exemplo a nós outros hoje dia em este ciclo que vivimos, amém? Aleluia, ciclo 21, capítulo de número 18, versículo de número 23, diz assim, mira, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, diz assim, 23, se acordou Abraão e lhe dijo, destruirás, se acercou Abraão e lhe dijo a Deus, não? Destruirás também al justo com el impío. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás e não perdonarás aquele lugar por amor de los 50 justos que estão dentro de ele. Lejos de ti, ele hacerlo assim, que hagas morrer al justo com el impío, e que el justo seja tratado como el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra, não há de hacer lo que é justo. Entonces respondeu Jehová, se encuentro em Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonarei a todo este lugar por amor de ellos.
Abraão replicou e disse: Te ruego, mi Senhor, que me escutes, aunque sou polvo e ceniza. Quizá falte de 50 justos, falte 50 justos, 5, falte 5, não? No caso seria 45. Destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Jeová respondeu: Não la destruirei se encontro ali 45. Volvió a hablarle Abraão: Quizás se encontre ali 40, não lo haré por amor a los 40, dijo Jehová. Abraão volvió a suplicar: Não se enoje agora, mi Senhor, se lhe digo, quizás se encontre ali 30. Não lo haré se encontro ali 30, respondeu Jehová. Abraão insistiu: Soy muy atrevido al hablar así a mi Señor, pero quizás si encuentren ali 20, no la destruiré, respondió por amor a los 20. Volvió Abraão a decir: No se enoje ahora, mi Señor, solo hablaré esta vez, quizás se encuentre ali 10. No la destruiré, respondeu Jeová, por amor a los 10. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, aqui nós miramos, aleluia, Abraão intercedendo por Sodoma. Aleluia, orando por Sodoma. Nós miramos em 1 Timoteu, no capítulo de número 2, a partir do versículo, no capítulo 2, nos habla que devemos fazer orações, intercessões, rogativas, orações e intercessões, com ações de graças por os reis, por todas as autoridades, para que vivam quieta e reposadamente. Não? A Bíblia nos ensina, o Senhor nos ensina que devemos orar por todas as autoridades constituídas por Ele. Não? Então, mira aqui, Abraão estava aqui, orando, intercedendo por uma cidade, aleluia, mas aquela cidade já estava destinada, porque o Senhor sabia que ali não havia 10, ali não havia essa quantidade, porque Abraão pensou, Senhor, será que tem 50? Será que tem 50 justos? Tu vai destruir se tem 50 justos, Senhor, em aquela cidade? E ele, Senhor, não vou destruir se tem 50 justos. E ele imaginou, não, meu Deus, acho que não vai ter 50 justos. E aí seguiu, Senhor, por 45, Senhor, nos 50, se quita 5. Ele nem quis falar 45. Tu vai destruir se tem 45? E ele, Senhor, falou, eu não vou destruir se tem 45. E ele mirou que não tinha, porque ele conhecia a cidade, não? Abraão. E, Senhor, quizá não encontre ali 40, Senhor. Encontre ali 40, Senhor. Encontre ali 40. Tu vai destruir, Senhor, a cidade se tem 40 justos. Ele disse, não harei, por amor de los 40, não? E seguiu. Abraão, não se enoje, Senhor, comigo. Aleluia. Abraão, não se enoje, Senhor, comigo. Aleluia. Mas se encontra ali 30, Senhor, tu vai destruir, Senhor. Mira, irmã, a aflição do coração de uma pessoa, não? As pessoas cada dia sendo arrastradas para o erro, para a imundícia, e os servos de Deus orando, clamando, chorando. Aleluia. Ele, Senhor, não destruirei, não harei se encontro ali 30. E Abraão pensou, meu Deus, não há 30, porque eu não conosco um rosto ali. Aí seguiu, sou muito atrevido, Senhor. Al hablar assim com mi Senhor, mira, pero quizás se encontre ali 20, meu Senhor, 20, será que tu vai destruir, papá? Tu vai destruir, Jeová? Aí, Senhor, não, eu não harei, não destruirei, se ali encontrar 20.
Aleluia. Aí ele seguiu a última petição, escute. Aí sigue. Não se enoje outra vez, Senhor, comigo. Não se enoje comigo, Senhor. Hablarei solo. Ele disse, Senhor, eu vou falar solo esta vez. Eu não vou mais te enojar, Senhor. Se tu está enojado, não vou mais te quedar assim. Mas, Senhor, se tu encontra ali 10 pessoas, Senhor, tu vai destruir, Senhor. Aí sabe que o Senhor abriu? Aqui, ó. Não la destruirei. Respondeu Jeová, por amor a luz 10. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aí, luego que acabou de falar Abraão, Jeová se foi e Abraão volviu a seu lugar. Bendito seja o nome do Senhor. E sabe quantos tinha irmãos ali naquela cidade? Vocês sabem quanto tinha? Vocês se acordam? Aleluia. Tinha 4 pessoas. Ló, suas 2 filhas e sua mulher. Mas sua mulher era aferrada. Outro dia eu estava falando com relação aos obstáculos espirituais e entrei com a mulher de Ló. Porque a mulher de Ló não conseguiu superar. A mulher de Ló não conseguiu ultrapassar, sua fé não alcançou. Não? Ela mirou nas coisas que estavam atrás. Ela mirou, porque a ordem não era correr. Sair da cidade, porque ela ia barrar açufre. No Brasil, chamamos enxofre com fogo. Não? E nós outros miramos que o Senhor falou, não é para detener nada, é correr. E é tanto que eles, irmãos, Luiz Ángeles, agarravam a mão deles, arrastando Ló. E as chicas, as hijas de Ló, e a mulher arrastando para que salisse de la cidade, e eles lutando, buscando uma coisa, buscando outra, e se detendo, e a coisa já estava para ocorrer. E o que passa que os anjos lutaram para socorrer eles 4, mas a mulher de Ló quedou em meio da caminhada espiritual. Por quê? Porque estava aferrada com as coisas terrenais. Eu quero dizer para ti que nós temos que trabalhar para ter nossas ganâncias, claro, não? Temos que trabalhar, mas nós não devemos nos aferrar às coisas terrenais. Sabe por quê? Porque todo isto vai quedar aqui. Todo que é terrenal vai quedar em esta terra. Aleluia. Então, a mulher de Ló, que passou? Aleluia, ela estava aferrada com suas possessões. Aleluia, estava aferrada, agarrada, atada com suas riquezas. E sentiu pena quando mirou todo se queimando, todo sendo destruído, porque o pecado estava olhando feio em los narizes do Senhor. Amém? Então, aqui nós outros miramos, amados, a oração, aleluia, de um servo de Deus, aleluia, clamando, aleluia, por uma cidade, clamando por um pueblo. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. E nós outros miramos também a oração de Moisés, no capítulo de número 32, do versículo 11 até 14. Aleluia. Você pode pôr aí, anotadito aí, não? Éxodo, capítulo de número 32, versículo 11 até o versículo 14. Na oração de Moisés. Nós outros miramos a oração de Josué, não? No capítulo, Josué, capítulo de número 10, do versículo 1 até o versículo de número 13. Nós outros miramos, irmãos, aleluia. Aleluia. Nós outros miramos aqui em Josué. Quero ler com vocês, está conosco também Edvan, meu filho, e também está irmão pastor Ofne Quispe, aqui de Alerta, não? Ele, irmão pastor Ofne, está estudando para ele pastorado, não? Seja bem-vindo, meu amado irmão pastor Ofne, em nome do Senhor, seja bem-vindo e receba a bendição de Deus. Que Deus tem bendição para nós outros todos. Amém?
Aleluia. Acá em Josué, no capítulo de número 10, versículo de 1 hasta versículo de número 13. Josué 10, 1 no 13, diz assim, ó. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo de número 10. Deixa eu buscar aqui que minha Bíblia está pequenita, as letritas. Não? Diz assim, 10, vou ter que cambiar as letras da minha Bíblia. Glória a Deus. Versículo 10. E Jeová lhes llamou llenou de pavor ante Israel e lhes causou gran mortandad em Gabaón. Luis seguiu por el caminho que sube a Bet-Horon e Luis heriu hasta a seca e Maceda. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horon, Jehová arrojou desde el cielo grandes piedras sobre eles hasta a seca e morreram. Fueron mais los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataram a espada. Aí no versículo de número 12, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregou ele amorreu delante de los hijos de Israel e dijo em presença de los israelitas. Mira que disse Josué a Deus em presença de los israelitas, não? Sol, detente em Gabaón, e tu luna em el vale de Ajalón. E el sol se detuvo, e la luna se parou, hasta que la gente se vengou de sus enemigos. Bendito seja o nome de nosso Deus Todo-Poderoso. Havia uma guerra entre o povo de Deus, os israelitas, com os amorreus, não? Havia esta guerra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Havia, irmãos, 4 reis que Jerusalém estava com medo de enfrentar estes 4 reis. Essas 4 nações e pediu, estava aí eles em esta guerra. Dieglon disse assim, se juntaram e subiram com todos os exércitos, acamparam cerca de Gabaón e pelearam contra ela. Então os habitantes de Gabaón entraram a descer a Josué ao acampamento em Gilgal. Não niegues ajuda a tu servo, sube rapidamente e defende-nos e ajuda-nos, porque todos os reis amorreus que habitam em las montanhas se han unido contra nós. Mira, versículo 7. Josué subiu desde Gilgal, junto com toda a gente de guerra e com todos os homens valientes. E Jeová lhe dijo, mira, não les tengas temor, porque eu los he entregado em tus manos e ninguno de eles prevalecerá delante de ti. Aleluia. Aqui nós outros miramos. Aleluia. El sol se detuvo em Gabaón. A lua se parou em Ajalón. Sabe por quê? Porque Deus estava trabalhando. Trabalhando ali era Deus. Morreram mais com as pedras de granizo que Deus arrojava, lançava, echava sobre aquele povo. Eram 5 nações que estavam contra 2. Israel, aleluia, e Gabaón. Aleluia, que Gabaón pediu ajuda. Se uniram dois países contra 5. E nós outros miramos, irmãos, se não fuera Deus, aí entrar com providência em esta causa, porque ele diz, não tenhas temor, Josué, não tenhas temor. Pegar em tus manos e ninguno de eles, aleluia, prevalecerá delante de ti.
Aleluia. Quando Deus habla, quando Deus atua, Ele atua, e atua bonito, mas é necessário, Ele cristiano, irmãos e irmãs, andar segundo a vontade do Senhor, não desmaiar, não desistir de seus propósitos. Temos que ter propósito em esta vida, temos que ter propósito, e aqui nos abre. Então Josué falou a Jeová, em el dia em que Jeová entregou, ele morreu delante de los hijos de Israel, e dijo em presença de los israelitas: Sol, detente-te em Gabaón, e tu luna em el vale de Ajalón. E el sol se detuvo, el sol quedou aí, não saiu de sua posição, e a luna se parou, hasta que a gente se vengou de seus inimigos. Isso tudo aqui, irmão, todo é o poder da oração. É você permanecer fiel para com Deus. É você custe tu própria vida, não desmaiar de tus propósitos. Qual é tu propósito hoje dia? Qual é meu propósito hoje dia? Servir a Deus bonito, servir a Deus de todo tu coração. Nós outros miramos em Deuteronômio. Não está em essa prédica, essa ensinança, mas nós outros miramos Deuteronômio no capítulo de número 10, no versículo de número 12. Aleluia, versículo 12, capítulo 10, versículo 12, que habla assim: mira, mis hermanos, ahora pues, el Senhor hablando, ahora pues, Israel, que pide de ti Jeová tu Deus. Aí eu quero descer para vocês, para Edvan, para Ofne, para Tiana, minha irmã, para Keime, para todos que estão em la live, para escutar esta live. Diz assim o Senhor para ti esta noite: a hora que te pides, aí estou citando o nome de vocês, que pides Jeová de ti, não? Sino que tu temas a Jeová tu Deus, que andes em todos sus caminhos, que ames e sirva a Jeová tu Deus com todo tu coração e com toda tu alma. Aleluia. No versículo de número 13, que guardes os mandamentos de Jeová e seus estatutos que eu te prescrevo hoje, para que tenhas prosperidade. Aleluia. Glória a Deus. Aí siga aqui mais um pouquinho. 14. De Jeová, tu Deus, são os cielos e os cielos de los cielos, la terra e todas as coisas. Aleluia. Que há em ela. Del Senhor é tu. Del Senhor sou eu. Aleluia. Aleluia. Todos somos del Senhor. Mas el Senhor pede a nós outros, a ti, irmão, com toda a força de meu coração. El Senhor está pedindo a nós outros em esta noite. Aleluia. A ti e a mim, a tu olema para na live. O que o Senhor pede a nós outros? Que nós outros vengamos o quê? Aleluia. Temer. Que nós outros vengamos temer ao Senhor. Que nós outros vengamos andar em todos os caminhos. Que devemos, aleluia, amar o Senhor e servir ao Senhor de todo o nosso coração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E que vengamos guardar, aleluia, os mandamentos do Senhor e seus estatutos que Ele está falando hoje dia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, que Ele está... Para que tudo isso, amados? Para quê? Para que você é cristiana? Para quê? Aleluia, para que nós todos venhamos ter prosperidade. Essa prosperidade que me refiro não é só a material, não é só financeira, não. A prosperidade é espiritual. Nós todos temos, aleluia, de cada dia mais nos acercar ao Senhor bonito, nos acercar, aleluia, buscar, como diz em São Mateus 6,33, buscar primeiramente o reino de Deus e se eu puder escutar a voz de vocês, não?
Aleluia. Buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas, os serão añadidas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aqui é o que Ele pede a nós outros: que nós outros vengamos temer ao Senhor, que nós outros vengamos andar em todos os seus caminhos, que nós outros devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. Aleluia. E guardar sua palavra dentro de nosso coração, para que não vengamos pecar contra nosso Deus. Amém, amados? Bendito seja o nome do Senhor. Estava falando em Moisés, Josué, não? A oração de Eliseu, em 2 de Reis, capítulo de número 6, versículo 17 a 23. Mira, irmão, a oração de Eliseu. Nós todos miramos em 2 de Reis, muitos predicadores predicam, e eu predico muito sobre este passagem. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Havia guerra, não? Aleluia, 2 de Reis, capítulo de número 6. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Espero que vocês nunca querem rendido com minhas ensinanças, amados, porque não tem coisa melhor do que estar escudrinhando a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Não mirei nada aqui de alerta, todavia, não? Quero escutar os irmãos, mirar os irmãos acá de alerta, os presbíteros, os diáconos. 2 de Reis, capítulo de número 6, só um ratito, capítulo de número 6, diz assim, mira, aleluia, a oração de Eliseu. Nós estamos falando sobre orações, pessoas que oram. O versículo clave foi São Lucas capítulo 18, versículo 1, aleluia, por adelante, não? Sobre o juez, a viúva e o juez injusto, não? Então, aqui Eliseu foi um homem que orou também, e orou muito. Acá, 2 de Reis, capítulo de número 6, versículo 17 e 23, diz assim, ó: Eliseu e Luís Sírios, não? Nós outros miramos que havia uma guerra. Estava o rei de Síria em guerra contra Israel. Contra quem, irmãos? Contra o povo de Deus, contra Israel. E ele conselho com seus servos, e em conselho com seus servos, dijo: em tal e em tal lugar estará mi campamento. Então ele, varão de Deus, enviou a dizer ao rei de Israel: não passes por tal lugar, porque os sírios vão estar hacia allá, vão hasta allá, não? De maneira que o rei de Israel enviava gente àquele lugar que ele, varão de Deus, lhe havia dito, e assim isso uma e outra vez com o fim de cuidar-se. O coração do rei de Síria, irmãos, se turbou por conta disto, porque eles queriam chapar, eles queriam matar o povo de Deus, mas Deus sempre revelava ao varão de Deus, que era Eliseu, que em tal sítio você não passe por allá, porque em tal sítio vai estar o campamento do povo de Síria. O certo é que nós outros miramos que uma ou duas vezes, ou mais vezes, eu creio, não? Sucedeu isto. O rei de Israel enviava pessoas hasta allá para confirmar se verdadeiramente o homem de Deus havia falado correto de Deus, não? E assim sucedia. E o coração do rei de Síria, por não poder conseguir chapar o povo de Israel, não? Quedou turbado e falou: quem de nós outros está contra mim? Quem de vocês, meus empregados, está contra mim? Porque alguém está avisando aonde vai quedar nosso acampamento. O certo é que alguém falou: não, Senhor meu. Alguém dos empregados falou: não, Senhor meu. Ele, profeta Eliseu, que está em Israel, ele é aquele que hace saber o rei de Israel as palavras que tu hablas em tu habitação mais secreta, em tu cama, em tu câmara de dormir.
Então ele disse, então ide, busca esse homem para que eu venga, não? Apressa este homem, apressar é prender, prende esse homem, bons, soldado bom e prende esse homem, apressa este homem, não? E alguém falou, não, ele não está em Israel, ele está numa cidade por nome de Dotã. O certo, irmãos, que em Dotã estava Eliseu. Toma. Aleluia. A gente na pausa, mas eu vou seguir. Eliseu estava em Dotã, né? E estava aí, amanhecer o dia, e ele pueblo, ele estava em sua casa, juntamente com seu criado, e quando amanhecer o dia, ele criado, admirado, e mirou uma grande quantidade, um grande resto, estava ao redor de Dotã. Em busca de um solo homem, Eliseu, e havia uma quantidade grande, um exército grande de carros, cavalos, aleluia, tudo em busca de... E eles dormiram aí, em busca de Eliseu. Ele criado mirou, acordou mais temprano e disse, Senhor meu, que haremos? Não? Eliseu respondeu, não tenhas medo, porque mais são os que estão conosco que os que estão com eles. Aí mira, irmão, não posso me detener, não puedo me detener muito, porque tem alguns todavia, mas nós outros miramos acá, não? E Eliseu falou, e orou Eliseu dizendo, mira, estamos falando com relação à la oração, não? Te ruego, Jeová, te ruego que abras sus ojos para que vea. Jeová abriu então os olhos del criado, e este viu que ele monte estava lleno de gente de a caballo e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os sírios descendiam hacia ele, orou Eliseu a Jeová e dijo, te ruego que hiera com cegueira a esta gente. E orou, e Jeová lhes heriu com cegueira, conforme a la petição de Eliseu. E nós outros miramos esta história muito hermosa, que não vou ter tempo para segui-la, não? Mas você pode ler que depois de tudo isso que aconteceu, Eliseu agarrou aquele grande resto, vou levar vocês hasta a pessoa que vocês estão buscando, e levou hasta Samaria. E quando chegou diante dele, rei de Samaria, falou, Padre meu, vamos matar ele, matemos ele. Aí Eliseu, não mate eles não. Alimente eles bonito, de pão, de água, porque eles estão hambrientos. Alimente eles. Vocês vão matar alguém que esteja achapado com sua própria espada, não? E alimentaram ele, e fizeram um grande banquete, uma grande comida, e alimentaram aquele grande resto, e eles regressaram a seu país em Síria. E nunca mais vieram bandas armadas de Síria a la ciudad, a la tierra de Israel. Isto todo eu quero dizer a vocês, el poder de la oração. A tua oração tem muito poder. Mi oração, aleluia, é como uma bomba, muito mais forte do que isto. Aleluia, porque ele chega abrindo espaço em ele, ele chega à presença de nosso Deus Todo-Poderoso. E nós outros sabemos, irmão, que o inimigo, sabendo disto, põe tropeço para que o povo de Deus não ore, põe todo tipo de tropeço para que as pessoas sintam sonho em las orações. Bendito seja o nome do Senhor. Nós outros temos muita coisa, mas não vou porque já está tempo de eu cerrar, não? A oração de Elias, ponga anotado aí, Azito, você mira depois na Bíblia, em 1 de Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30 hasta 39. Vai mirar a oração do profeta Elias. Amém?
Também temos a oração do rei Ezequias. O rei Ezequias estava, Deus enviou seu servo Elias que fuera à casa do rei Ezequias, não, ao palácio, e hablar para que o rei Ezequias arreglasse sua casa. Aleluia, bendito seja, está aí em segunda de Reis, capítulo de número 20, esse mesmo livro que estamos. Nós outros miramos, irmão, na enfermidade de Ezequias, não? O Senhor enviou, aleluia, o servo, aleluia, Elias para falar a Ezequias que ele ia morrer e não ia mais viver, que ele arreglasse sua casa, que ordenasse sua casa, aleluia. E sabe o que passou, meus irmãos? Aleluia. E o profeta Isaías, né? Elias não, Isaías, perdão. O profeta Isaías foi e a dado a mensagem para o rei Ezequias. E falou: arrega, Deus te manda te dizer, ordena tu casa, porque vas a morrer e já não vivirás. E sabe o que passou? Aleluia. Então ele volviu, e se foi Isaías, não? E ele rei Ezequias se volviu su cara, su cuerpo para la pared e pensou a orar e dijo: te ruego, Jehová, te ruego, que hagas memória de que lhe he andado fielmente delante de ti e com coração íntegro. Delante de ti com coração íntegro, que he hecho las coisas que te agradam. Agora deixa eu te falar. Mira, o rei Ezequias, ele falou ao Senhor, falando assim, ó, que eu tenho andado fielmente delante de ti com um coração íntegro, que he hecho coisas que te agradam. Aleluia. E Ezequias chorou amargamente. Aleluia. Em essa oração que ele ha hecho, Senhor, se acorda que eu sou um servo fiel a ti. Senhor, se acorda, Senhor, que eu tenho andado fielmente em tua presença. Senhor, se acorda, Senhor, que eu tenho orado a ti, pedido proteção para minha casa. Se acorda, Senhor, que eu tenho andado fielmente, sou uma dizimista, sou um dizimista, sou uma pessoa que anda em fidelidade contigo, Senhor. Não tenho retenido o que és tuyo para mim. Senhor, mira isto, mira que meu coração, Senhor, é íntegro delante de ti. Mira, Senhor, que eu tenho hecho coisas que têm te agradado. Aleluia, eu não tenho andado no caminho dos pecadores. Eu não tenho andado em silha dos escarnecedores, Senhor. Aleluia. E a Bíblia abre, irmão, que Ezequias, o rei, orou e orou amargamente. E a Bíblia abre que ele profeta Isaías aún estava no pátio do palácio. Aleluia. Quando o Senhor falou a Isaías, vuelve. Aleluia, vuelve. Aleluia, bendito seu nome. Deixa eu ler aqui para vocês. E antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, le habló Jehová a Isaías e le dijo, vuelve e dile, volta, não? Vuelve e dile a Ezequias, príncipe de mi pueblo. Assim disse Jehová, o Senhor, Deus de Davi, tu padre. E oído tu oração. E visto tus lágrimas. Aleluia. E vou a sanar-te, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, que coisa tremenda. Aleluia. Assim disse Jeová, el Deus de Davi, tu padre. He ouído tua oração. Deus está ouvindo, meu filho, tua oração. Tolemar tua oração. Deus tem mirado tua aflição. Deus tem mirado tua tristeza em tu coração. Aleluia. Deus tem escutado,
aleluia, Ele clamou de cada um de nós outros, aleluia. He ouído tua oração, escutei tua oração, estou escutando, mas estou querendo mais. Deus quer mais de nós outros. Aleluia. He ouído tua oração. Hablou Isaías, vaya hasta Ezequias, el príncipe de mi pueblo Israel, e dile a ele assim: he ouído tua oração, he visto tus lágrimas, e vou a sanar-te. Aleluia. Mira, dentro de 3 dias subirás a la casa de Jehová. Aí seguiu: añadirei a tus dias 15 anos, e te livrarei a ti e a esta cidade de mano del rei de Assíria. Bendito seja o nome do Senhor. Isso tudo, sabe o que? Ele poder de la oração. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Está conosco a irmãita Elizabeth Castilho, não? Está assistindo conosco. É uma irmã nova convertida, não? Deus te bendiga, irmãita Elizabeth, não? Castilho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou aqueles que estão pedindo para mim, solicitando, não? Fazendo solicitude para me aceitar, estou aceitando. Amém, glória a Deus, pastora. Aleluia. Deus te bendiga, irmãita Elizabeth. Venga cá na igreja para mim, nós outros orar por você, por tu bebito. Amém. Seja bem-vinda, amada, em nome do Senhor. Todos os dias, às 7 hasta as 8, pouquito estou aqui, falando da palavra de nosso Deus para ti. Estamos terminando esta live, mas eu quero dizer para você, em Santiago, aleluia, bendito seja, estamos falando sobre o poder da oração, o homem e a mulher que ora, aleluia. Um exemplo foi aquela viúva, aleluia, aquela viúva que orou muito, aleluia, e perseverou muito em favor para que aquele homem, aquele juiz, entrasse com providência com relação à sua causa. Bendito seja o nome do Senhor. Para terminar, aqui diz assim, capítulo de número Santiago. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Minha Bíblia está bem viejita, eu tenho outras Bíblias, mas essa aqui é que eu sou mais acostumada. Diz assim, capítulo de número 5, bendito seja o nome do Senhor, Santiago, capítulo de número 5. Bendito seja o nome do Senhor, tá? Está volteando aqui. Versículo de número 7. 5, 7. Está soltando a minha Bíblia. Diz assim, ó: portanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirá como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened vosotros también paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amém, irmãos? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. A venida do Senhor se acerca. Então, temos que ter nós todos paciência e afirmar nossos corações com a palavra do Senhor, porque a venida do Senhor se acerca. Tudo isso que está sucedendo, tudo isso, esse coronavírus, essa coisa aí, aleluia, esta coisa aí que está passando, que não podemos mais abrir as igrejas, aleluia, todo isto são o prenúncio da venida do Hijo del Hombre, a venida do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Então, temos que nos aferrar a cada dia mais, quando diz a palavra, tened, aleluia, tened também vosotros paciência, não? E afirmar vuestros corações, porque a venida do Senhor se acerca. Hoje dia, escute, cadê meu filho que estava aí? Aleluia, está conosco Naide também, Almeida, irmã dele. Tá. Hoje dia estava falando a Deus em oração, pedindo ao Senhor, não, Senhor, permita-nos, não?
que vengamos ter tempo para visitar nossa família em Brasil. Meus filhos, tenho 2 filhos, todos sabem, não? Tenho 2 filhos e pedindo ao Senhor isto. Mas a Bíblia diz: tened também vosotros paciência e afirma vuestros corazones, porque a venida del Senhor se acerca. Aleluia. Marleide Oliveira está conosco também. Seja bem-vinda, Marleide, em nome do Senhor. Já estamos no final da live. Amanhã estamos aqui às 7, e pensando nesta live. Amém? Bendito seja o nome de nosso com relação à oração. Os homens de Deus que oraram e algo sobrenatural aconteceu em la. Primeiro exemplo foi Jesus. Segundo, Ana, de 1 Samuel. Terceiro, Abraão, em Gênesis, capítulo de número 18. E quarto, Moisés, em Êxodo, capítulo de número 32, versículo 11. Quinto, Josué, capítulo 10, versículo 1 a 13. Outro, segundo Reis, Eliseu, capítulo 6. Outro, Elias, a oração de Elias, não? Com 450 profetas de Baal, não? Primeira de Reis. E a oração do rei Ezequias. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos terminar. Já he hecho várias interrupções na live. Vamos orar. Eu quero orar por ti, Marleide, Elizabeth Castilho, por ele, irmão pastor Ofne, por pastor Olemar, por meu filho Edvan, por minha irmã Tiana, por Keime. Aleluia, quem está mais na live, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu devo esta palavra a ti em esta oportunidade, amém? Aleluia, e ponga em tu coração esta palavra. Esses passagens bíblicos que eu falei para vocês, citei a cada um, e principalmente o conteúdo principal é da mulher que ha dado um exemplo a nós outros de perseverança. Todos estes que eu citei agora perseveraram em la oração. Muitos lloraram, muitos temeram, muitos quedaram com medo, muitos quedaram com muito medo, com muito temor. Mas eu quero dizer que venceram todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Se todo isso que eu citei esta noite venceram, imagine nós outros, não, irmão, que estamos aqui também lutando. Mas é necessário, como disse a palavra, tener também tu e eu paciência e afirma nosso coração nas coisas vanas, não, nas coisas do mundo, não. Temos que afirmar nossos corações, aleluia, porque a venida do Senhor se acerca. Amém, amados? A venida do Senhor, mira, se tu diz, sou uma cristiana, e no arrebatamento da igreja tu quer dar? Não, não quer, não és bueno. É bueno que tu afirme tu coração, porque nem ele Senhor, em la palavra, porque a venida do Senhor está bem cerquita, não? Aleluia, Deus está listando o povo, muitos estão morrendo. Agora vou sair um pouquinho de aqui para terminar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitos que o Senhor vai salvar, que todavia não estão alistados, todavia, hasta o dia que o Senhor arrebatar a sua igreja, pode ser o dia, irmãos. Pode ser o dia. Muitos, o Senhor já está alistando e levando. Já estão alistando e estão levando. Antes que aconteça o arrebatamento da igreja, porque muitos não estão alistados todavia. E muitos estão se alistando em o leito de la enfermidade. Muitas vezes com esse coronavírus aí, muitos estão aí, quando sabem que está com o coronavírus, já pensa se arreglar, porque sabe que muitos vão morrer, não? Então, o bueno é, como diz a palavra, tened vosotros também paciência e afirmar vossos corações, porque a venida do Senhor está muito cerca. Amém, amados? Amém, amados? Esta palavra foi para mim e para ti. Nós só vamos orar, amém?
Cierra tus ojitos, ora a Deus, pide ao Senhor, para o Senhor te fazer mais cristiana. Ele, Senhor, te hacer mais cristiano. Ele, Senhor, cambiar tu coração. Ele, Senhor, cambiar tu caráter. Ele, Senhor, cambiar tus hechos. Ele, Senhor, cambiar todo tu ser. E hacer de ti uma nova criatura. Eu pido isso todo dia. Senhor, haz de mim uma nova criatura criada em Cristo Jesus. Amém? A Bíblia habla, aquele que está em Cristo, nova criatura és. As coisas viejas, passaram. Aquele que tu hacía, tu não deve fazer mais. Aquele que tu praticava, aquele que tu actuava, não. Tu tem que afirmar tu coração em Deus, porque a venida do Senhor se acerca. Amanhã eu vou falar um testemunho de uma chica. Vou anotar aqui para mim não olvidar. Escute, amanhã eu vou falar de um testemunho de uma chica para os vocês. Poner aqui testemunho da chica. Chica é uma jovem. Amém? Amanhã eu vou falar isso. Amém? Vamos orar. Ora por ti, por mim. Eu oro por mim e por ti. Amém? Oro por meu filho, por Naide, por Marleide, por Elizabeth, por Tiana, minha irmã, por o pastor Alemar, pastor Ofni e todos vocês. Vamos orar uns por os outros. Amém? Em nome do Senhor, cerra tus ojitos assim, Amado Padre que estais em los cielos, Deus soberano e santo, Deus todo-poderoso, Deus de infinita glórias, Deus de infinito poder. Padre, te dou graças, Senhor amado, por esta noite, Senhor. Te dou graças, Senhor amado, por esta oportunidade, bendito Deus, de estarmos, Senhor amado, em tu casa, em tu presença, Senhor, em tu, aleluia, hablando de tu palavra, escudrinhando tu palavra em esta noite, bendito Deus. Eu te dou graças, Padre meu, em nome do Senhor Jesus Cristo, por minha vida, por a vida de meu esposo, por a vida de meus dois filhos, Senhor, Edivan e Tiago, Senhor. Eu te dou graças por a vida de minha irmã Tiana, Senhor, por a vida da Patrícia, Senhor, por a vida de Fagner, Senhor, seu esposo, por a vida de Maurício, esposo de minha irmã, Senhor. Eu te dou graças por a vida de João Pedro, Senhor amado, el bendito Padre meu. Eu te dou graças, Senhor amado, por a vida do pastor Alemar, Senhor. Eu te dou graças por a vida de sua esposa, Senhor amado, irmã pastora Gracileia, Senhor. Padre amado, Padre santo, Deus de infinita glória. Eu te dou graças, Senhor amado, por a vida de irmanita Marleide, Senhor amado Oliveira. Aleluia, eu te dou graças, Senhor amado, por a vida de irmanita Elizabeth, Senhor Castilho, Senhor. Irmanita aqui de, aleluia, de alerta, Padre meu. Eu te dou graças por a vida, Padre meu, do pastor Ofni, Senhor. Quispe, Padre, em nome do Senhor, eu te dou graças, Senhor, por todos aqueles que estão em la live, por aqueles que estão escutando. Aleluia, pela vida dos presbíteros desta igreja, por las esposas de cada presbítero de nossa igreja. Eu te dou graças, Senhor amado, aleluia, por la vida dos obreiros desta casa, aleluia. Eu te dou graças por la vida de meu esposo, pastor Arnaldo, pastor desta igreja, Padre meu. Eu te dou graças, Padre Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alabado se manaia se tu nome, alabado se tu nome, querido Deus. Te dou graças por la vida de Naíris, Senhor, irmã de, aleluia, de Naíris, Padre meu. Eu te dou graças, Padre Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um no Senhor, aleluia, se manaja. Vida de diaconisa Keime, Padre Santo, por la vida de sua esposa, aleluia, presbítero Atso, Senhor. Eu te dou graças, Senhor amado, aleluia. Alabada la masuri canta la macheia. Que bueno, Padre meu, está em tu presença. Bueno, Senhor amado, aleluia, orar. Bueno, Senhor amado, escudrinhar tu palavra. Bueno, si mi calaya, é poner nuestra vida
em tus manos, Padre mío, y esperar. Aleluya, como habla el salmista David, simicalaya, alabada la mastimicala, masuricanta la macheia. Deus bendito, Deus de glória, Simanaya, com o salmista Davi, Salmo de número 40, nos habla, Senhor amado, esperei com paciência em Jeová, e ele se inclinou para mim, e escutou meu clamor. Deus bendito, Deus de glória, eu te dou graças, Simecalaya, por tu gran amor por nós outros, por tu gran compaixão e misericórdia. Guarda, Padre meu, guarda, Padre Santo, aleluia, mis familiares, todos mis hermanos que siguen, Senhor amado, e esta live. Bendito Deus, eu pongo delante de ti a Maria José, eu pongo delante de ti, Senhora Nair. Eu pongo delante de ti, presbítero Rubem e irmã Kete, Senhor, sua esposa, sua família. Eu pongo delante de ti, Senhor amada, irmã Selmira, sua família, seus hijitos. Eu pongo delante de ti, Padre meu, em el nome do Senhor Jesus Cristo, bendito Deus, aleluia. Alabado Simanaya sea tu nome, que em esta noite, Simanaya, alabada la masuricanta la macheia, tu venga romper todas as cadenas, Senhor, que tu venga rechazar, Senhor amado, aleluia, todo que não vem de ti, Padre meu, e venga, Senhor, dar libertar tu pueblo, para que te adore, para que te glorifique, Padre meu. Mira, hermanita Zenate, Senhor, em Brasília, Senhor, mira, Senhor amado, sua causa toma, a ele toda a sua família, a seus irritos, a suas irritas, a seus netitos, em nome do Senhor, seu esposo. Deus bendito, Deus de glória, te dou graças, Senhor, por a vida da socorrinha, Senhor. Toma, Padre meu, toma sua causa, sua vida, sua família, e realiza obras tão grandes, Senhor, na vida da socorrinha, Senhor. Em nome do Senhor. Padre amado, Padre Santo, mira Zilza Cavalcante, Senhor. Mira Dona Maria, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mira seu filho, Padre Marcelo. Mira, Senhor amado, seu filho Marcelo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, bendito Deus, Deus, toma tudo nas tuas mãos, Padre. E realiza obras tão grandes, Senhor. Realiza, Padre meu, obras tão poderosas. Guarda as famílias, Senhor. Guarda, Padre Santo, as famílias, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, bendito Deus. Padre, aqueles que foram afetados, Senhor amado, por o coronavírus, Senhor. Mira Maria Ribamar, Senhor, nossa amiga, sua família, Senhor. Mira Luizinho, Senhor amado, aleluia, bendito Deus da serralheria, Senhor. Oh, Senhor amado, visita as famílias, Senhor, que foram afetadas, Padre, tanto em Brasília como no Peru, Senhor. Deus, tenha misericórdia, Padre meu, eu te pido em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda, Senhor, nossos irritos, Senhor. Guarda nossas vidas, Padre meu. Elimina, Senhor amado, aleluia, bendito Deus, rompa as cadenas em esta noite, elimina esse vírus, Pai. Para que venhamos ter libertar, Senhor amado, para adorar tu nome nas igrejas, Senhor, juntamente com tu povo, Padre. Em nome do Senhor, mira, Senhor amado, Diácono Luiz Escobedo e sua família, sua esposa. La hermanita Marley, Senhor. Mira, Padre meu, eu te pido em nome do Senhor, guarda a irmã Tânia, a irmã Rocio, Padre. Guarda, Senhor amado, irmão Fidêncio, Senhor amado. Aleluia, toda a família Escobedo, Padre. Guarda, Padre Lio, aleluia, bendito Deus, irmão Julio, Senhor amado, irmã Nora, Senhor. Deus bendito, Deus de glória, guarda a tua igreja em este lugar. Guarda, Padre meu, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda, Senhor amado, mis hermanos e mis hermanas em Brasília, Padre meu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mira minha irmã Euseni, Senhor, que está trabalha, Senhor amado, há anos em aquele hospital em Manaus, meu Senhor.
Oh Senhor, guarda minha irmã, Senhor. Guarda minha irmã, Padre Santo, guarda seus filhos, seus netos e netas, Padre Santo, guarda, Senhor amado, eu te pido. Em nome do Senhor, guarda minha irmã Francisco, minha irmã Márcia, as hijas, Luiz, hijo, neto de cada um, Senhor, minha irmã Márcia, Senhor. Mira minha irmã Raimunda, Senhor amado, que está, Senhor, quase que cerrada e lá quarentena, bendito Deus, quarentena, Padre. Em nome do Senhor Jesucristo, bendito Deus. Bendito Deus, bendito Padre que estás en el cielo, mira, Senhor. Mira las naciones, Padre mío, aquelas que foram afetadas demasiado com este vírus, Senhor. Deus, tenha misericórdia, ajuda mis hermanos a orar, Padre. Ajuda mis hermanos a interceder, bendito Deus. Que haja, bendito Deus, um arrependimento tão grande em cada coração, Padre, para que tu vengas, Senhor amado. Mira, Senhor amado, que a igreja é tua, que a terra, Senhor amado, aleluia, bendito Deus, aleluia, que a humanidade, tu pueblo, querido Deus, aleluia, bendito Padre, está arrependido de seus errores, Padre meu, e quer te servir de verdade, Padre Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus bendito, Deus de glória, te dou graças, Senhor. Guarda meus irmãos, Senhor, guarda, Senhor amado, meus netos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, bendito Deus, que ora a ti, Senhor. Ora a ti, Senhor, guarda minha irmã Tiana, minha irmã Eusemi, minha irmã Raimunda, minha irmã Francisco, minha irmã Márcia, Senhor. E todos os irmãos meus, Senhor, irmãos, pastores e pastoras que estão na live, Senhor. Guarda-os, Senhor, livra dos males, Senhor, livra do coronavírus, Senhor, livra, Senhor, de todos os males, Padre meu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, bendito Deus, guarda, Senhor. Aleluia, porque tu palavra nos habla, querido Deus, e ela é a verdade, Padre meu, que nós somos guardados por el poder de Deus. Mediante nuestra fé, bendito Padre, aleluia, bendito Deus, muitas graças te dou, Padre, em nome do Senhor Jesus Cristo, moída Simanai, está em tu presença, querido Deus, não há lugar, aleluia, mas, aleluia, bendito Deus, não há lugar mais alto, Senhor, como habla aquela alabança, Senhor, não há lugar mais alto, Senhor. Não há lugar mais rico, Senhor, não há lugar mais bueno, Senhor, de que estás tus pés, bendito Deus, bendito Padre que estás no cielo, meu Deus Santo, te dou graças, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, bendito Deus, oramos a ti, bendito Padre. Oramos a ti, Senhor. Oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre, meu Deus. Amém, querido Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus bendiga os teus amados. Amanhã estamos aqui outra vez. Em nome do Senhor. Não quedem rendidos com a prédica, porque a prédica é o Senhor que me dá, para que cada um de vocês venha a ser edificados. Em nome do Senhor, amém? Deus te bendiga, meu filho, minha irmã, minhas irmãs em Cristo. Deus bendiga cada um de vocês. Elizabeth Castilho, noiva convertida, venga, sempre entra na live todos os dias, 7 da noite, amém? Deus bendiga vocês em nome do Senhor. Marleide, Deus te bendiga, minha amadita linda, em nome do Senhor. Pastor Alemar, todos que estão na live, Deus bendiga vocês em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te bendiga. E Hijo, Edivan, em nome do Senhor. Amém.